Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a doutora Denise Jun, sou médica veterinária, espiritualista e pesquisadora da espiritualidade, da energética de todos os nossos animais, os domésticos principalmente, e principalmente a relação energética que eles têm com a gente. E eu venho pesquisando há 4 décadas a interação energética que eles fazem com a gente, porque a gente está cansada de saber, é porque o cachorro pega as coisas de mim, coitadinho do cachorro, ou tinha aquelas ideias antigamente que tinha que pôr uma tartaruga quando a pessoa tinha bronquite, que ela puxava. Tudo isso eu fui pesquisar porque eu não acredito de verdade que esse maravilhoso Criador usaria uma outra espécie criada por ele mesmo como uma lata de lixo. Eu já acho assim uma coisa extremamente danosa, espécies que são mortas para alimentar o ser humano, já é muito estranho. Então eu comecei a estudar como que era a mente deles, como é que eles pensavam, principalmente esses que convivem o dia a dia com a gente e se contaminam. E aí fui fazer essa pesquisa, como que isso acontecia. Como não tem literatura que fale disso, tem algumas literaturas que são maravilhosas, autores super sérios, que são maravilhosas, mas que elas não contam de verdade, na realidade, como no livro que a gente lançou, né? Como que é lá? Como que acontece depois e principalmente como é que acontece esse contágio energético. Então eu fui estudar a mente dos homens, do ser humano, né? Eu fui estudar como que é o nosso, como é que é o contágio da gente, como que o nosso corpo físico ou como as situações que acontecem na vida da gente acontece. Como é que acontece? Eu não tenho sorte, isso não dá certo para mim, tudo que eu faço. Sabe aquelas coisas que a gente acha que é o mundo de fora, quando na verdade tudo está acontecendo nesse mundo de dentro, tudo é aqui dentro, sim. Então não adianta falar para você esse monte de coisa e você ficar matutando, eu sou culpada, olha o que eu fui fazer com o meu cachorro. Não, não existe culpa porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. Nós temos uma inconsciência, nosso nível de consciência, de saber as coisas só de 10%, o resto, os outros 90%, a gente não tem consciência. Mas eu entendo, eu leio isso como um acréscimo da ajuda do Criador. Se você não está vendo, eu vou trazer um troço para você ver. Então ao invés de você reclamar, de chorar, que você não tem sorte, por que isso, porque aquilo, não. Começa a ler que as coisas que estão acontecendo no teu entorno, é só para você ver que lá dentro está rolando um troço desfavorável. Desfavorável à sua vida, à sua evolução. A gente sabe que tem outras origens, sim, tem. Mas o que a gente quer trazer é o imediato para você. Aqui, nesse programa do Consciência Pet, não é a consciência do pet ou do humano, é a consciência que aquele pet está te conferindo. Oi, que bárbaro, né? Então, eu falo por mim, sempre dou meu exemplo de mim mesma, gente. Quando meu filho nasceu, meu mais novo, que já está com bastante idade, ele teve diversos problemas, ele já nasceu com alguns problemas e eram todos incompatíveis com uma realidade normal que a gente espera. E eu não acreditei. Falei, deve ter um jeito, eu vou procurar. Na minha cabeça, eu já nasci assim, que tudo tem... Eu não pensava que era um aprendizado, mas eu achava que tinha como retroagir aquilo, sei lá, dar um jeito naquilo. E realmente deu jeito e em pouco tempo, desde os 11 anos de vida dele, totalmente estável. Mas foram 11 anos de tratamento, não tem importância, né? Então, eu vejo no meu caso, as realidades que eu criei para mim, as realidades dos meus pets e o que eles podem estar trazendo para o campo deles. Então, uma coisa interessantíssima, na minha linhagem genética, a história genética da minha família tem muito câncer. Muitas famílias têm, mas assim, 90% acaba manifestando em algum momento da vida. Sempre.
E muitos não conseguem sobreviver, outros como eu, muito bem, obrigado, como o meu irmão, mas a maioria partiu. Assim, muito, primos, irmãos, e minha irmã partiu, enfim. A minha mãe e os irmãos dela, os meus tios, ninguém, todo mundo morreu de velho. Isso fazia parte da minha pesquisa. Eu falei, como isso? Como assim? Nós estamos compactuando o mesmo gene, né? Todo mundo tá ali, ainda mais eu, filha dela. Eu falei, ué, que é isso? Primeiro, existe uma pesquisa que essa ocorrência genética pula uma geração. Então, falei, então dá para entender porque a minha geração, todas as primas, etc., muitos já foram, inclusive a minha irmã. E a da minha mãe e meus tios, minha mãe acabou de partir agora, dormindo com 101 anos. Então não tem também. Mas mesmo assim, eu fui prestar atenção como que era a forma delas falarem. Muito briguentas, não aceitavam as coisas assim, muito fácil. Ah, não, vou brigar por isso. Não, isso não é, isso não é, isso não é. Então já era uma postura de se rebelar contra uma situação que era desfavorável. E o corpo delas fazia uma leitura. Olha que interessante. Então, mas o cancerinismo, que é um miasma descrito por Hahnemann, que é o patrono da homeopatia, acontece. Eu falei, tá, acontece comigo, já aconteceu, já manifestei, já curei, definitivamente. Mas os meus cães, como eu sempre tenho muito cachorro, muito gato, mas os cães especificamente, e uma gata, tiveram câncer. Inclusive o Pablo, que já está com 21 anos, que foi a vitória dos tratamentos que eu faço, manifestaram. Todos, meus dogs alemães, a minha pastora, manifestaram a neoplasia. Então, falei, então eles estão lendo o meu campo. Quando essa ficha caiu, que não faz tanto tempo assim, faz o que, uns 10 anos, falei, então eu vou começar a tratar em mim essa comunicação que ele está lendo no meu campo. Da mesma forma que ele lê a pessoa que eu sou, sabe, independente, atirada, alegre, aquela coisa toda, também lê isso, porque está lá no meu QR Code. Lembra disso, tem no QR Code da gente que eles conseguem ler. Falei, então tá, como que eu fiz? E é isso, gente, que eu quero explicar para vocês como é que eu fiz. Que tipo de tratamento, que tipo de abordagem eu fui criar, né, para isso dar certo. Que abordagem é essa? Como é que eu fiz exatamente para isso dar certo? Dentro de todas as coisas que eu já tinha estudado, por exemplo, já tinha estudado a programação neurolinguística, quer dizer, eu comecei a averiguar em mim o que eu pensava, o que eu falava, que pudesse estar ativando aquele gene. Também tem isso, também para você e para o seu pet, o que está ativando a manifestação do gene. Porque se você não quiser que eu manifeste, não manifesta. E você vê, essa resposta genética manifestou em épocas de extremo estresse em mim. Olha que coisa doida. Quer dizer, eu não estava dando atenção suficiente para manter aquele gene quietinho. Então, a gente tem um monte de gene silencioso, e os pets também. Ainda bem, né? Hoje a pesquisa está muito avançada, inclusive o Projeto Genoma fala disso. Você pode procurar no Google que você vai encontrar do Projeto Genoma. Então, a gente sabe que tem tudo isso, e como que eu faço para mudar a minha frequência, mudar o que meu pet vai ler aqui? Tem como. Então, envolve eu fazer as minhas melhorias aqui dentro. Não tá ruim, mas não tá funcionando. Gente, eu nunca falo em bom e ruim, porque eu não acredito que exista. Existe funcional ou não funcional no universo. Tá funcionando bem? Tá bom para sua vida? Tá bom. Não tá funcionando? Tá bom, então eu vou mudar. É só isso. Se é funcional ou se não é funcional. Simples, né? Mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso também é um programa rodando
que muitas vezes foi ensinado por um pai e uma mãe é sem querer. Ah, menina, você não sabe fazer nada direito, pronto, ficou. Isso fica porque até os 4 anos é provado que tudo que um pai ou uma mãe fala para uma criança é fixado no inconsciente. Imagina o que a gente fala para o pet é fixado. Então, a coisa de falar corretamente é maravilhoso. Eu vou interromper rapidinho só para contar para vocês que quando eu engravidei dos meus filhos, eu nunca quis ter filhos. Aliás, eu acho que nem casar eu queria. Mas acontece, você segue o rumo. Mas quando eu engravidei deles, eu falei, gente, eu não sei o que fazer com eles. Eu sei cuidar de bicho, mas eu não sei cuidar de gente. Então, eu passava os 8 meses que os 2 nasceram antecipados. Vocês são lindos, vocês são inteligentes, vocês são capazes. Eu tenho certeza que vocês vão na vida cada vez melhor, todo o tempo. E os 2 nasceram com uma super inteligência, com facilidade para línguas, se formaram em carreiras super difíceis até antes do tempo. E são extremamente, têm sucesso. E eu nem tinha me atinado que parte disso foi implantado também no genoma dele, eu repetindo, só repetindo. Então, para você ver o poder do que você fala, pensa nisso. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa expressão genética e diminuir e modificar o que eu estou gerando para fora? Primeiro, a coisa do autoconhecimento é um negócio fabuloso, né? Mas quando a gente está numa situação que é meio, né, rápido, que a gente quer uma solução, você não vai fazer uma mudança maravilhosa em uma semana. Mas a gente pode já começar a ter medidas que começam a modular essa frequência. Então, em primeiro, como eu fiz comigo, o que eu falava, o que eu pensava para expressão daquele gene acontecer, ativar. E eu ter um câncer como tive de garganta, eu tive um aneurisma, eu tive um atropelamento, aquela peritonite. O que eu fazia? O que eu acreditava? E eu fui de verdade procurando isso. Então, na programação neurolinguística, quando eu fiz, foi legal porque já me deu alguns indícios da forma que eu pensava. Mas eu também, há muito tempo atrás, eu fiz num lugar super conceituado que é a Federação Brasileira de Neurolinguística, quer dizer, fantástico. Mas não foi assim muito decisivo, por isso que eu não cobro dos meus pacientes ou mesmo de você, porque eu vou descobrir, vou mudar tudo. Demorou milênios a gente fazendo isso. Agora você quer mudar em 5 minutos, mas só o fato de você saber querer mudar, isso chama o poder da intenção. Não sei se vai dar para fazer já, mas eu vou fazer, pronto, já é a intenção. Já está funcionando alguma coisa lá dentro que já está bloqueando a manifestação daquele gene e começa a criar um novo campo, sim. E depois disso, eu já fazia homeopatia, que eu fui estudar também por conta disso. Todos os sistemas florais, eu fui conhecer como eles funcionavam para ajudar, né, as pessoas e ajudar os pets. Mas eu queria uma coisa em nível de exercício interior. O que eu posso fazer comigo mesma? Como é que eu posso me exercitar? Descobrir coisas em mim, modular coisas em mim, porque são coisas que estão gravadas e de repente eu já fiz e eu não vi, né? Chegou para o meu campo, como chega tudo, eu agradeço aos universos que fazem isso para mim. A EFT, Emotional Freedom Technique, é uma técnica de libertação das emoções, que causam uma frequência, que causam uma vibração e que causam o meu campo, o meu QR Code. Olha que bárbaro. E é muito fácil, é muito gostoso de ser feito. Nós temos já alguns outros vídeos aqui na Astral TV contando sobre isso, mas eu vou fazer de novo com você com certeza. E eu tenho certeza que você que
entrou de repente, está me ouvindo, você está precisando de alguma coisa. Gente, não existe o acaso. Não existe o acaso. Em forma nenhuma, não existe o acaso. O que que existe? Existe sim a intenção. Então agora que você está com o teu pet com algum problema, que você está com algum problema, você está com uma situação mal resolvida aí na tua vida, um troço acontecendo, vamos pegar isso e começar a limpar. O início da coisa da EFT foi uma forma que Gary Craig, que é o criador da EFT, de facilitar um método que ele aprendeu que chama TFT, que também foi criado do Dr. Roger Callahan, que também viu que através do que a gente fala e da percussão de certos meridianos no nosso corpo, você pode liberar aquilo do seu corpo. Lá longe, na medicina tradicional chinesa, já contava pra gente que a gente pode ter interrupção de fluxo nos meridianos do nosso corpo. O meridiano do nosso corpo, gente, é meio que nossas veias e artérias, só que é no nosso corpo energético, onde flui a energia. Então, quando tem a interrupção de energia do nosso corpo, é que começa a dar umas modificações energéticas. Enfim, o Gary Craig foi estudar com o Roger Callahan e ele falou assim, acho que eu vou fazer uma coisa diferente, porque não é o mesmo método, mas também usando a base que seria aquilo falado e a percussão associada. E funciona maravilhosamente bem isso, maravilhosamente bem. Então, como que isso funciona, como é que isso vai facilitar a tua vida? Bem simples, gente. Se tem uma situação, então eu vou ensinar primeiro para você, tá? Quero te ensinar agora você se tratar, tá? Quando você tem qualquer desafio, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema que... outro dia mesmo eu tratei uma paciente, dá licença, gente. Eu tratei uma paciente com intolerância à lactose. E ela dizia que nada tratava, que ela não podia pôr na boca, que ela tomava aqueles remédios que corrigiam a intolerância, mas não funcionava. Eu falei, então tá, nós vamos pegar só isso. Então, você tem a sua frase pronta. Então, vamos pegar, né, da minha paciente. Eu tenho intolerância à lactose, nada que eu faço conserta isso. E, paralelo a isso, tem uma sequência de pontos. Então, esse ponto aqui, ó, que é o ponto do karatê, né, pelo óbvio, você fica falando, mesmo que eu tenha essa intolerância à lactose, tudo que eu faço não dá certo, assim mesmo, eu me amo, me aceito e me perdoo profundamente, completamente. Repete de novo, mesmo que eu tenha essa intolerância à lactose e remédio tal não faz efeito, assim mesmo eu me amo, me aceito e me perdoo profunda e completamente, mesmo que eu tenha essa intolerância à lactose e nada dá certo, eu não consigo corrigir, assim mesmo eu me amo, me aceito e me perdoo profundamente, completamente. Aí você vem neste ponto aqui, ó, bem aqui em cima da cabeça, essa intolerância à lactose que eu tenho, aqui ó, no cantinho da sobrancelha, essa intolerância à lactose que eu tenho, essa intolerância à lactose que eu tenho, essa intolerância à lactose que eu tenho, eu não consigo tratar com nenhum remédio, tudo que eu já tentei deu errado, eu continuo tendo essa intolerância à lactose, eu continuo tendo essa intolerância à lactose, esta intolerância à lactose, essa intolerância à lactose, essa intolerância à lactose. Você vai passar, vai ter mais que uma vez, que a gente chama de rodada. Veja como você se sente depois da rodada. Porque, claro, que aquilo que você está fazendo, esse trabalho de limpeza emocional, é uma intensidade importante, que está te incomodando legal e está manifestando no teu pet, né? Então,
está acontecendo alguma coisa lá, com certeza, né? E aí você, depois que terminar a rodada, para sentir quanto que aquilo lá te incomoda energeticamente. Porque é claro que aquilo lá fala, poxa, eu quero comer um bolo, eu quero tomar um sorvete, eu quero ter uma vida como dos outros e não consigo, porque acaba, sabe, ai, você não pode, ai, não tem comida especial para você. É um problema, claro que é um problema. Mas começa a ver em você. E principalmente, depois dos dias que se seguem, que você vai continuar fazendo o seu tratamento com você mesmo, veja se de repente, se você entrar em contato com, por exemplo, com a lactose, veja que resposta o seu corpo vai te dar. Ah, lembra que eu estou modulando tudão aqui, eu estou limpando o que está causando isso, eu nem sei o que é, mas estou limpando. E aí eu sei que em 18 dias, em 7 dias ela tentou, deu um pouquinho de dor de barriga, tá bom, então vamos continuar fazendo. 18 dias, sumiu e já faz um ano. Por que não, né? Então, quero de verdade te ensinar a você fazer de forma simples. Tem rodadas mais complexas? Tem, gente, tem. Mas vamos começar do básico, porque tudo é novo para você também. Como foi para mim. Quando eu aprendi, eu tinha que fazer as rodadas básicas. Elas por si só, gente, já conseguem ajudar um monte, um montão. Já conseguem melhorar, já conseguem te ajudar, já consegue tudo. Então, o que a gente vai fazer? Faz bastante dias. Se for, por exemplo, um problema que você tenha na família, um problema que você tenha com emprego, que você tenha com relacionamento, não importa o programa, o que seja, mas que esteja incomodando legal, começa a fazer. Ah, é aquele, mesmo que eu tenha esse problema com fulano, ciclano, beltrano, assim mesmo eu me amo, me aceito e me perdoo, profundo e completamente. Precisa ser essa frase, sim. Essa frase foi preconizada pelo próprio Carrie Craig, porque é uma forma de eu estar dando uma informação lá para o meu corpo mental que pode estar caindo chuva de canivete aberto, mas assim mesmo, eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo profundo e completamente. Por quê? Porque o meu inconsciente é inconsciente. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Então, não estou tirando a minha culpa, não, mas eu estou assumindo a responsabilidade. Legal, né? Então, eu estou limpando tudo isso porque eu sei que na hora que eu modificar o meu campo, eu modifico o resto. Joia? Então, você vai pegar o que for. Ah, mas não sei, e se for uma doença? Vai ser mais ou menos que nem a gente fez a rodada da lactose, tá? Mesmo que eu tenha, pode ser feito para câncer. Gente, quando eu tive meu câncer de garganta, eu fazia exatamente isso por horas, gente. Eu fiz isso 9 meses, tá? Sentadinha, bonitinha. Mesmo que eu tenha este câncer na garganta que eu não sei, eu assumo a responsabilidade que eu mesma gerei, mas eu não sei porquê, como é que eu fiz isso. Assim mesmo, eu me amo, me aceito e me perdoo profundamente e completamente. Fiz isso. E eu vim assim, esse câncer da garganta, eu não sei como é que eu gerei, mas de alguma forma eu assumo a responsabilidade e eu aceito que eu posso tratar, Eu posso, da mesma forma que eu criei, eu posso descriar. Estou descriando. E eu fui fazendo rodadas de descriar, realmente até que eu consegui que aquilo lá desaparecesse do meu sistema, tá? Como outras coisas em mim também. Eu trabalho muito, claro que vai aparecer coisas, um monte de coisa aparece, mas eu assumo a responsabilidade e trato. Não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade, tá certo? Então, o que for, dessa forma simplesinha, é simplesinha de tudo, tá? Mesmo que eu esteja com dor de dente, funciona, viu? O meu primeiro mestre de EFT, Enéas Guerreiro, ele tinha uma inflamação na articulação do ombro, ele era um nadador profissional. E ele não sabia porque estava lá e aquilo doía, ele queria nadar. Então ele fez uma rodada, se atirou na água porque não tinha funcionado na hora
que ele fez. Só que depois que ele estava nadando, ele percebeu que não tinha mais dor. Ele não sabe o momento que aquilo, né? Porque ele vinha fazendo e não funcionava, até o dia que ele continuou fazendo, ele chegou, estava na metade da piscina e a dor foi embora. E não voltou mais. Então, é bem interessante da gente começar a pensar que nós de verdade somos deuses, de verdade a gente pode mudar a realidade, mas tem que ter empenho, empenho e determinação, senão, né? Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo programa, você que está aí, você gostou, você está curiosa para saber como é que nós vamos fazer para tratar os pets. Eu conto para você no próximo programa. Um beijo grande para você.